Bom, boa tarde, pessoal, os que estão aqui presentes e quem está nos assistindo aí online. Mais um evento que a gente está realizando, né? E a gente quer dar boas-vindas a todos vocês. É um prazer tê-los aqui conosco, né? A gente gostaria muito dessa sala estar cheia, de ter mais participantes aqui nos prestigiando, mas é um mês delicado, né? Mês de janeiro, todo mundo na praia, né? Então, nós vamos fazer uma atividade aqui com o Jurandir Cel, que eu acho que a maioria de vocês já conhece ele, na parte financeira, que ele é o nosso analista financeiro, né? E hoje tem aqui também conosco a doutora Ângela, ela é geriatra, vai falar um pouco sobre saúde, né? E é isso, dando boas-vindas para todos vocês e vamos comemorar esse dia, né? Hoje é o nosso dia, eu também sou aposentado. Eu acho que é 22 o dia do aposentado, é dia 24, mas nós estamos comemorando hoje, né? E é isso, vou passar para a Ana Letícia, que ela trabalha aqui na área da GEGEM, a nossa gerente do RH, né? E vou passar para ela, para a gente começar já essa atividade que estamos um pouquinho atrasados aqui. A gente pede desculpas, tá? Ana. Ótimo, Beto, obrigada. Então, boa tarde a todos. Alguns eu cumprimentei ali na porta, né? Muito bacana ter esse contato com vocês. Acho que está muito alinhado celebrar essa data com o nosso propósito, né? Viver bem para o amanhã. Acho que tem dois bons temas aqui, muito interessantes, né? Falar de finanças e também de saúde. Acho que é essencial, não só no Dia do Aposentado, acho que para quem é jovem também, mas a gente elencou esses temas como relevantes para trazer aqui para vocês hoje. Então, reforço o que o Beto disse, é um super prazer estar com vocês aqui na sala, quem está assistindo remotamente também. A gente está nessa agenda para celebrar o Dia do Aposentado, que é no dia 24, né, como o Beto bem comentou. E a ideia é que realmente seja um bate-papo leve, gostoso, para a gente falar sobre esses temas, né, tão essenciais, pensando em um momento de aposentadoria seguro, saudável, né? Então, tem dois super especialistas aqui. Eu tive a oportunidade de assistir o podcast recente deles, né, também abordando o tema, foi muito interessante. Então, gostaria de apresentar a doutora Ângela, ela é médica geriatra, ex-professora de medicina da Unisul e supervisora do programa de residência em clínica médica do Hospital Celso Ramos. Ela vai falar um pouco sobre envelhecimento saudável e tudo que aborda a saúde, né, nesse momento. Então, fiquem à vontade, ela vai apresentar aqui os temas, mas acho que é legal a gente fazer troca mesmo, né? Então, perguntas, dúvidas, ela está à disposição aqui para isso também. Só me sinalizar, e aí eu vou levar o microfone, porque aí quem está em casa consegue ouvir também. Mas espero que seja uma tarde bem gostosa para todos e que vocês aproveitem esse momento. Muito obrigada. É uma alegria, um prazer, uma satisfação estar aqui. Gostaria já de agradecer esse convite em nome da equipe de comunicação, da RH da Elos Previdência, e vivemos recentemente, junto com o Jurandir, um podcast que foi uma conversa muito gostosa, né? E fiquei muito feliz de poder participar e agora viver esse momento novamente na tua companhia, Jurandir, é um prazer. Que bom que a gente tem esse momento hoje, então, para conversar sobre esse tema. É muito bom a gente ter um público masculino, porque se sabe que as mulheres são mais, procuram mais atendimento médico, né, cuidam um pouco mais dessa área de saúde, em especial do envelhecimento. Então, fico muito feliz do nosso público hoje ser masculino, tanto dos que estão aqui presentes, quanto também dos que nos escutam em casa, né? Espero que essa conversa possa trazer reflexões, informações, para, de alguma forma, poder colaborar, né, com essa etapa tão importante que é a aposentadoria, mas que todos desejam que ela seja repleta de saúde e não de doenças que limitem, né, a nossa possibilidade, a nossa oportunidade de desfrutar desse momento da vida que é tão especial também. Então, o tema que me convidaram para conversar hoje com
aspectos que eu considerei oportuno da gente trazer hoje, tá bem? Um roteiro, então a gente vai conversar um pouco sobre o envelhecimento, os nossos medos, como que queremos envelhecer e os pilares de envelhecimento saudável. Por que a gente envelhece? Por que a gente não nasce e continua, né, vivendo na plenitude da juventude, com o funcionamento dos nossos órgãos, sistemas, células a pleno vapor? O que acontece, né, nesse nosso destino fisiológico, biológico, que nos leva a envelhecer? Existem muitas teorias que explicam o envelhecimento, né, muitas explicações. E eu costumo dizer que quando tem muita explicação é que não tem nenhuma que seja 100%, né? Então, realmente se pensa que é um conjunto de explicações, mas certamente há muito ainda para a ciência descobrir nesse sentido. Se sabe que fatores genéticos e epigenéticos influenciam. Existe um limite natural, né, da reprodução celular, da capacidade das nossas células se reproduzirem e se existe um tempo de vida útil, né, das nossas células, da nossa própria vida, um lifespan. Os danos celulares também vão se acumulando gradualmente, isso vai, então, trazendo um dano metabólico, e isso, ao longo dos anos, vai, então, chegando a mortes celulares e chegando a uma deterioração física. Existe uma disfunção mitocondrial também, a gente sabe que a mitocôndria é a nossa célula, né, geradora de energia, então existe ao longo do tempo do envelhecimento um dano mitocondrial, uma inflamação crônica e muitos fatores externos que também contribuem com esse envelhecimento. Não vamos entrar em detalhes em relação a isso, mas algo bastante interessante da gente entender melhor é que o envelhecimento é um processo natural e inevitável. Então, apesar de a gente querer, né, parar o relógio do tempo, a gente sabe que é um processo, ou seja, ciclos sucessivos, né, etapas sucessivas, e que é algo natural, isso faz parte da nossa constituição, faz parte do nosso destino humano, e é inevitável, ou seja, até o momento não se encontrou nenhuma fórmula mágica de interromper esse processo. Ocorre ao longo da vida, é caracterizado por mudanças não só biológicas, mas biológicas, psicológicas, sociais, que levam a uma diminuição progressiva da capacidade funcional do organismo. Então, esse termo, diminuição progressiva da capacidade funcional do organismo, também é muito importante, porque algo que caracteriza o envelhecimento é a gente diminuir a nossa reserva. Vocês observam isso? Por exemplo, eu preciso, estou atrasado, eu preciso dar uma corrida na rua para poder chegar mais rápido até o meu carro. Eu não consigo correr com a mesma vitalidade, com a mesma energia do que eu conseguia há 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque eu não tenho mais tanta reserva. Da mesma forma, se vocês têm, por exemplo, uma pneumonia, alguma doença infecciosa, né, vamos dizer uma pneumonia, a chance de ter alguma complicação é muito maior do que, né, se vocês mais jovens desse lado daqui tiverem também a mesma pneumonia. Então, por quê? Porque tem menos reserva. Então, o coração já funciona com menos capacidade, o nosso pulmão também, e isso é o processo natural. Então, todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos vão diminuindo a capacidade de trabalho, e isso faz com que, então, nossa reserva seja menor, e quando eles são colocados à prova, tem menos energia, menos reserva para combater aquela situação de estresse. Então, o corpo sempre busca um equilíbrio, busca uma homeostase, mas qualquer coisa que tira do equilíbrio, a gente não tem mais tanta capacidade de reagir, de se adaptar a essas mudanças. Isso é algo natural do envelhecimento. Tá? E aí? Estamos envelhecendo? Agora, não só vocês, né, mas todos nós estamos envelhecendo? Se importariam de me dizer a idade de vocês?
Eu tenho 48. Quais são os nossos medos? Quais são os medos de vocês ao pensar no envelhecimento, né, nessa etapa da vida, que a gente sabe que o idoso aqui no Brasil é a partir de 60 anos, mas a gente tem ali uma terceira idade, uma quarta idade, até uma quinta idade, né? Então, o número de centenários aumenta, mas nem sempre esse envelhecimento e esses anos a mais de vida vêm com qualidade. Então, o que traz medos ou preocupações ou temores para vocês? O meu maior medo é perder a racionalidade, Alzheimer ou senescência intelectual. Esse é o meu maior medo. Mas isso não tem problema, porque depois que não me lembrar mais de nada mesmo. É bom a gente falar no microfone. Então, eu devo ter muitos medos, mas eu principalmente estou curioso para ver o que acontece nos próximos anos. Se alguém não quiser falar, não precisa todos falarem, só quem quiser, tá? Bom, eu não tenho medo nenhum, porque é uma coisa natural, tem que aproveitar. Só não quero dar muito trabalho para os outros quando tiver alguns problemas de travamentos, né? Fora isso, talvez não sofrer tanto lá no fim da vida. Eu acredito que as doenças, né, vão generalizar, né, que é o que mais preocupa, né, e a capacidade financeira também, né, porque temos que gostar do dinheiro para podermos ter uma qualidade de vida no futuro. Há um medo só de doenças, outra coisa não. Vamos levar. Que bom. Os jovens passaram o microfone rapidinho. Tá ótimo. Bom, e como é que vocês se imaginam daqui a 5, 10, 15 anos? Podem fazer uma imagem mental? Como é que a gente espera que esse futuro seja? Eu me imagino igual a hoje, eu não consigo achar que eu vou piorar muito. É uma certa ilusão. A gente tem uns poderes de super-homem, né? De achar que a realidade vai continuar sendo como hoje. Sabe que esse ano eu senti algo que me chamou muito a atenção, porque até então eu usava óculos só para estudar, para alguma atividade que me exigia mais. E esse ano passado, 2024, eu acordei um dia e não enxergava mais. Eu disse, gente, o que aconteceu aqui? Né? Então, me chamou muito a atenção de como realmente esse processo, né, do envelhecimento, no caso da presbiopia, do envelhecimento da acuidade visual, ela realmente foi um marco na minha vida. Hoje eu não consigo fazer muitas coisas sem estar usando o óculos. E é exatamente como foi trazido. É importante a gente tratar esse processo com naturalidade. Porque, se ele é inevitável, a gente precisa aprender a conviver com ele. E quanto mais a gente aprende a se adaptar a essa nova realidade, menos a gente sofre também com as necessidades que ela traz. Né? Medo de morrer? Alguém tem? É isso. Não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer. A morte e o morrer também vem cercado de alguns tabus, de alguns pensamentos como melhor não falar, porque se eu falar talvez atraia, né? Ou de por que eu vou pensar na morte. Mas a única certeza que a gente tem é que todo mundo um dia vai morrer. Se a gente vai ter dinheiro ou não, se a gente vai estar acamado ou não, feliz ou não, isso a gente não sabe, mas que todos vamos morrer um dia, isso a gente sabe. E sabendo que é algo também inevitável, a gente pouco pensa sobre a morte, sobre como a gente gostaria que ela fosse. Né? Então, é um convite também a que a gente possa tratar desses temas com mais naturalidade. Mas, pensando, então, nas causas de mortalidade, é importante a gente saber que, no Brasil, a gente teve dificuldade na parte estatística em relação aos últimos anos por conta do Covid. Então, mudou um pouco a nossa realidade, mas eu busquei dados de antes de 2020, do Covid, para a gente poder entender, de forma geral, quais são as doenças que mais matam.
Então, a gente sabe lá, disparado, sempre foi, né, as doenças do aparelho cardiocirculatório. Que doenças são essas? Infarto do miocárdio, AVC, derrame, mas também insuficiência cardíaca, que é uma doença muito prevalente, que a gente não associa com uma mortalidade tão grande, mas tem uma mortalidade maior do que muitos tipos de câncer, né? Insuficiência cardíaca é quando o coração fica fraco, né? A gente diz que o coração fica grande, ele fica fraco e ele perde a capacidade dele bombear o sangue para o corpo. Isso traz uma série de consequências. O envelhecimento, ele traz uma diminuição na função cardíaca, como acontece com todos os órgãos, mas a insuficiência cardíaca, a gente sabe que a principal causa dela é a pressão alta. Então, já né, alertando que, para prevenir a insuficiência cardíaca, é muito importante que a gente cuide da pressão. Então, doenças circulatórias, o aparelho circulatório, AVC, derrames, né, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, são as principais doenças. Depois, em segundo lugar, os tumores, os cânceres, né, principalmente de pulmão, gastrointestinal, na mulher de mama também, mas esses 3 são os mais prevalentes. No homem, o câncer de pulmão, intestino e próstata também, né? Então, é importante a gente saber que a gente, sim, em especial, né, os tabagistas, devem fazer acompanhamento médico para que, se tiver algum tumor, possa ser detectado numa fase inicial e a gente possa reverter esse processo, de que a gente possa também prevenir o câncer de intestino fazendo colonoscopia, que deve ser feita de rotina. Mas isso existe uma orientação para cada etapa, né, para cada idade, para cada situação, então isso o médico vai poder indicar a melhor maneira. E também de próstata com acompanhamento médico. Então, e na mulher, né, a de mama que a gente passou agora pelo Outubro Rosa, pelo Novembro Azul, então é importante que a gente esteja mais conscientizado sobre a importância da prevenção desses cânceres. Em terceiro lugar, doenças do aparelho respiratório, em especial as pneumonias, né? O Covid trouxe, né, todo um alerta em relação a essa parte infecciosa, mas as pneumonias, mesmo passada essa fase do Covid, as pneumonias bacterianas ou virais continuam sendo uma grande causa de mortalidade. E recordar aqui da importância das vacinas, que a gente lembra muito das vacinas quando a gente é criança, mas a gente esquece que o idoso também tem um calendário vacinal que deve ser atendido, que deve ser realizado. Então, existe vacina para pneumonia, existe vacina para herpes zoster, que é outra patologia que traz não uma mortalidade grande, mas um grande sofrimento relacionado à dor que pode ocasionar após a infecção pelo herpes zoster. Enfim, tem uma série de vacinas que são recomendadas nessa idade. Herpes que você comentou, né? Como que ela é desenvolvida? Eu fiquei curiosa porque uma pessoa que eu conheço que é jovem acabou desenvolvendo e está sofrendo muito com dores, assim, é algo bem complicado, pelo que eu tive conhecimento. Tem algum fator que desencadeie isso? Como que é algo de contato? Sim, obrigada pela pergunta, Ana. O herpes zoster, ele é o mesmo vírus da catapora. Ele é o vírus varicela zoster. Então, quando a gente tem catapora, e eu não vou nem perguntar, porque eu sei que todos vocês aqui devem ter tido catapora na infância, o vírus não vai embora do corpo, né? Ele permanece. A doença se resolve, a catapora se resolve, nunca mais aparece na vida, mas o vírus, ele não morre. Ele fica guardadinho ali no nosso corpo, em determinadas regiões lá próximo da medula. E aí, em momentos em que a gente tem alguma diminuição na nossa imunidade, sejam por algumas doenças ou pelo próprio envelhecimento, que também é um motivo de diminuição progressiva da imunidade, né? Mesmo sem ter outras doenças que afetem a imunidade, esse vírus pode reacender, ele pode acordar, né? E aí, então, ele se manifesta novamente, não mais como catapora, mas como herpes zoster. São aquelas bolinhas, né, que são associadas com uma vermelhidão, com uma dor, muitas vezes nesse lado do tórax. Possivelmente vocês já tenham presenciado alguém que tenha
tenha tido herpes zoster. E o problema do herpes zoster não é só a infecção em si, né? Que normalmente ela é limitada, resolve com medicação, mas, em especial, muitos pacientes, em especial idosos, podem manifestar uma dor crônica pós-herpes, que é muito difícil de tratar e causa uma diminuição muito grande da qualidade de vida. Durante a fase do herpes zoster das vesículas, das bolhas, ela tem transmissão, sim, mas depois não. Tá? E a gente tem uma vacina que é bastante eficaz para combater esse herpes. Tá bem? E essa vacina está disponível só para idosos? É rede pública, privada? É só em rede privada. A princípio, a partir dos 50 anos, mas se avalia caso a caso. Né? Tá. Bom, me chamou a atenção também, não sei se a gente consegue passar aqui esse cardiômetro, clicar ali. Enquanto eu estava preparando esse slide em especial, me chamou a atenção de que existe no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia um cardiômetro, ou seja, no dia 21 de janeiro, já 23 mil pessoas tinham morrido por doenças cardiovasculares no Brasil. É muita coisa. Né? E pensar que é uma das doenças que tem uma capacidade de prevenção muito grande. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Então, se o envelhecimento é inevitável, eu não tenho dúvida que todos vocês querem envelhecer com saúde. E pela Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização da habilidade funcional e das oportunidades para se manter e melhorar a saúde física e mental, promovendo independência e qualidade de vida ao longo da vida. Então, é isso, né? De a gente poder melhorar as nossas condições para poder manter uma independência e uma qualidade de vida. Podemos passar esse vídeo? Esse vídeo ele foi uma campanha que o governo canadense realizou há aproximadamente uns 10 anos atrás, mais ou menos. Mas ele é muito interessante. Eu trouxe aqui para a gente refletir sobre essa mensagem que é representada nesse vídeo. Vamos passar o vídeo e depois a gente conversa mais sobre isso. Como queremos passar os 10 últimos anos da nossa vida? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Então, isso não quer dizer de que a nossa vida, né, nos seus últimos anos de vida, não possa estar associada a doenças. Certamente, muitos de nós já vivemos ou viveremos com doença. Mas isso não significa que não possamos também ter saúde ou expandir o máximo possível o nosso tempo de vida saudável, né? De vida útil, de vida ativa. Então, esse é o objetivo. Né?